Teremos um resto de manhã e tarde permeado da glória, da graça, da manifestação do nosso Deus, pela palavra, né? O nosso Deus é o Deus que tem nos falado pela sua preciosa palavra. Meu Deus e meu Pai, nós queremos abrir esse momento do seminário no precioso nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor tem dado a visão, o Senhor tem falado conosco, ó Pai querido, nesses dias. Ó Deus, ontem o Senhor nos falou por Miqueias, o Senhor nos falou por Tiago, ó Pai querido, e o Senhor certamente continuará nos falando nesta manhã. O Senhor continuará, meu Deus, falando conosco. O Senhor nos falou por Esdras também, ó Deus, e o Senhor vai continuar falando esta manhã, ó Deus, iniciando pelo livro de Gálatas. Nós queremos submeter, meu Deus e meu Pai, cada seminarista, cada aluno deste seminário ao Senhor, suas mentes, seus corações, ó Pai. Queremos, ó Pai, submeter a pastora que irá ministrar, meu Deus e meu Pai, a influência do Teu Espírito, ó Pai, que o Senhor fale por seus lábios, que o Senhor venha, ó Deus, encher o seu coração, venha, Senhor Jesus, trabalhar em sua mente, ó Deus, comunicando aquilo que é imprescindível, aquilo, ó Pai querido, que é necessário, que o Senhor venha nos transmitir, ó Pai querido, a palavra, e que essa palavra produza em nós os efeitos para, ó Deus, os quais ela será enviada, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor produza algo novo nos corações, ó Pai, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, sensibilizar mentes, corações, com a palavra, sabendo, ó Pai, conhecendo a nossa posição em Cristo Jesus. Meu Deus e meu Pai, inspira esse momento, meu Deus, inspira, dirige, ó Deus, cada momento desse seminário, ó Deus, tanto a primeira palestra, quanto as que seguirão, Senhor, que o Senhor possa presidir na escolha dos temas, na escolha, ó Deus, dos palestrantes, e de tal maneira que teus propósitos definidos, ó Deus, designados para esse dia, possam ser cumpridos em nossas vidas, meu Deus e meu Pai, no precioso nome de Jesus. Nos dá, ó Deus, mente aberta, coração aberto, nos dá entendimento, meu Deus, nos dá compreensão, Senhor, nos dá, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, um coração, ó Pai querido, inclinado para o Senhor, inclinado para ouvir a palavra, inclinado, meu Deus e meu Pai, para absorver, ó Deus, a Tua palavra, porque sabemos que nem só de pão, Jesus tem nos afirmado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então que a Tua palavra, Senhor, seja a fonte de vida nos corações, que a Tua palavra, Senhor, seja a fonte de vida nos corações, ó Pai, que o Senhor venha comunicar ao Espírito, à mente, porque a palavra de Deus é penetrante. Então, meu Deus, penetra, ó Deus, até as partes mais íntimas de cada ser, Senhor, ó Deus, que o Espírito Santo produza vida em nós pela palavra. Ó Deus, nós submetemos nossas mentes, nossos corações, ó Deus, e dedicamos, ó Pai, este momento ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, não há outro além de Ti, não há outro que se compare a Ti, Senhor, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, ninguém há como o Senhor nosso Deus. Então, Senhor, fala conosco nesta manhã, fala conosco nesse princípio de tarde também, ó Pai, continua falando no decorrer do dia, meu Deus, e que tenhamos um dia em que possamos dizer: o Senhor falou ao nosso coração, o Senhor edificou nossas vidas, o Senhor curou as nossas doenças, o Senhor curou nossos corações, o Senhor restaurou nossas vidas, o Senhor, ó Deus, fez algo novo em nossos corações. Ó Deus, que nós possamos afirmar isso com toda certeza, porque é o Senhor que irá presidir, meu Deus, no precioso nome de Jesus. Inspira mais uma vez, eu te peço, ó Deus, inspira a pastora, ó Deus, inspira a sua mente, ó Deus, age em seu coração, age no seu intelecto, age, Senhor, em seus lábios, dá, Senhor, graça, misericórdia, favor, ó Deus, a ela, enquanto ministrar a Teu povo. Nós te pedimos, meu Deus, no precioso nome, maravilhoso nome, incomparável nome de Jesus, o Salvador do mundo. Amém e amém e amém. Nós queremos receber com toda alegria a pastora Ana Maria, que vai representar o nosso reverendo nesse tema tão importante.
eu gostaria de reconhecer a presença do Espírito Santo de Deus que está presente aqui. Aleluia. Glórias e glórias e glórias a Deus, né? Porque onde nós estamos, o Espírito Santo está. E quando o Espírito Santo está? E quando Jesus está? E quando Deus está? E se Deus é por nós? E eu gostaria de agradecer a Deus, né? Pela vida do nosso pastor, nosso mentor, nosso reverendo. Aleluia. Glórias e glórias e glórias a Deus, né? Que a gente não se cansa de agradecer, de reconhecer, né? Que onde nós estávamos quando esse evangelho chegou até nós, né? Então esse evangelho chegou até mim lá em Alvorada, no Rio Grande do Sul, há 13 anos atrás, mais de 13 anos já. E Deus transformou, mudou a minha vida. E hoje eu estou aqui hoje. Realmente eu tenho que louvar muito, né, agradecer muito a Deus pela vida do nosso reverendo que tem sido fiel a Deus, sido fiel, né, e dirigido pelo Espírito Santo. E esse evangelho está chegando em muitos outros lugares, muitas outras pessoas tendo as suas vidas transformadas. Então quem é que gostaria de mais uma vez louvar a Deus pela vida do nosso pastor? Aleluia, em nome de Jesus. Vocês podem sentar em nome de Jesus? Então, nesse trabalho, onde nós, pastores, né, tivemos o privilégio de mergulhar nas Escrituras, nesse encontro missionário que teve, nesse encontro de pastores. E nós estamos tendo o privilégio de refletir muito sobre nós termos a mente bíblica, né? A mente de Cristo. E quando a gente olha para Jesus, o tempo todo, ele era dirigido e conduzido pelas Escrituras. Então, como ter uma mente bíblica? Então, é preciso que nós, a igreja, né, deste século, a igreja, né, dessa época em que foi profetizado que seria tempos difíceis, os tempos que antecederiam a volta de Jesus. Então nós estamos aqui hoje, né, como nosso reverendo sempre declara, que nós somos a geração da volta de Jesus. Só que para estarmos preparados para essa volta de Jesus e glorificarmos o nome de Jesus, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos mergulhar nas Escrituras, como nós estamos fazendo. E o nosso reverendo tem sido fiel a Deus em levar a igreja, né? A gente sabe que sempre tem o grupo de pessoas remanescentes, aqueles que querem mais. Então fala para a pessoa que está do seu lado, dá parabéns para ela, parabéns, porque você está nesse grupo, né? O grupo das Marias, né? A Maria que escolheu a melhor parte, da qual não será tirada. Né? Nós estávamos no evangelismo lá em Cabo Frio, essa semana, fomos enviados para lá e vendo o povo, né? O povo comprando, o povo, né? Muitos crentes, né? Na praia, sendo que a nossa igreja, fala para a pessoa que está dizendo, a nossa igreja está mergulhada nas Escrituras, né? Nesse final de semana que antecede ao que todos comemoram o nascimento de Jesus. Então, vamos lá para as Escrituras. Então, a Epístola aos Gálatas. Vamos abri-la e a gente vai estudar um pouquinho sobre essa epístola que é pequena, 6 capítulos, mas tem muitos ensinamentos. Então, Epístola aos Gálatas. Capítulo 1, versículo 1. 1 e 2, a gente vai ler agora. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum,
mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus, companheiros das igrejas da Galácia. Então, esses Gálatas são Paulo faz referência aos irmãos que residem na região da Galácia. Mas que é a Galácia? Pergunta para a pessoa que está dizendo. O que é a Galácia? Pergunta para a pessoa que está dizendo. O que ela sabe sobre essa região da Galácia? Então, a gente vai olhar aqui, né, carta dirigida às igrejas da Galácia, local, Ásia Menor, sul da província da Galácia. Cidades da Galácia, Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Pisídia, é contada a história lá em Atos capítulo 13. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. 3 vocês. Despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora a gente pula um pouquinho, vamos lá para o versículo 13, que diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. 14, vocês. Então, aqui só uma observação. A gente viu eles saíram lá. Nós vimos Paulo saindo de uma Antioquia. E daqui a pouco a gente vê Paulo chegando numa outra Antioquia. Então, fala para a pessoa que está dessa Antioquia, é a Antioquia da Pisídia, que fica na região da Galácia. Então, Galácia, fala para a pessoa que está não é uma cidade, é uma região. E nessa região tinha cidades, outras que aqui, uma delas é a Antioquia da Pisídia. E eles saíram lá no versículo 1 da Antioquia. E essa Antioquia é a Antioquia que fica na região da Síria, 480 quilômetros de Jerusalém. E essa região aqui da Antioquia, que fica na Síria, é extremamente importante naquela época. Ali a Daiane está colocando na setinha, eles saíram dali, no mapa, e eles foram, mostra lá, aquela região ali é a região da Galácia, e essa é a Antioquia da Pisídia, que fica dentro da região da Galácia. Quem é que lembra onde foi chamado a primeira vez os discípulos de cristãos? Quem é que lembra? Antioquia. Qual Antioquia? Que fica onde? Na Síria. Essa Antioquia, e eles chamaram cristãos de uma maneira pejorativa, né? Foi de uma maneira pejorativa. Então, fala para a pessoa que está dizendo, se você não sabia ainda, os cristãos foram chamados a primeira vez, os discípulos foram chamados a primeira vez de cristão em Antioquia, que fica aqui no capítulo 11, versículo
versículo 26. Depois vocês lêem em casa, né, porque a gente não vai poder ler todos os versículos, mas 11 e 26 você vai achar ali essa citação. Então, voltamos para o texto do capítulo 13, versículo... Agora a gente vai lá para o versículo 39 do capítulo 13. 38, diz assim: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. 39, vocês. Então, olha só, o 39, vocês marcam esse versículo, porque lá em Gálatas a gente vai explicar algumas coisas, e esse versículo que diz assim: e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas. Por meio de quem? Por meio de quem? Então, por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Repete todo mundo 39, por favor. Então aqui, Saulo, né, junto com Barnabé e Saulo estão pregando. Todo esses versículos anteriores aqui, ele vai falar toda a trajetória, desde o início, né, desde o do pecado. Ele vai falar do povo de Israel, ele vai pregar, né, trazer uma grande pregação. Só que no versículo 39, no meio da pregação, ele está pregando para aqueles judeus, aquelas pessoas que residem lá também, muitos gentios. Então ele prega e ele fala que por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudeste ser justificado pela lei de Moisés, porque a lei não justifica, a lei ela condena. Então a gente vai falar isso mais lá na frente. Agora no versículo 51, aí os judeus, lá nos 50, os judeus instigaram algumas mulheres piedosas de alta posição, os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E este, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Agora a gente vai lá para o versículo 5, que diz assim: como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônica e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. 8, vocês. O qual jamais puderam andar. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritavam em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamava o Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra.
Aí daqui a pouco vem os judeus e apedrejam Paulo, que só sobreviveu porque realmente Deus preservou a sua vida. Agora indo lá para o versículo 21. Podem ler todo mundo? Então, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Pérge, desceram a Atalha e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Então, a primeira viagem missionária de Paulo foi naquela região, que é a região da Galácia. Pergunta para a pessoa que está assim, conseguiu compreender, entender? Até aqui? No capítulo 15, versículo 36, Paulo, junto com Barnabé, decidem voltar para essa região. Só que aí dá aquela discussão de que Barnabé queria levar João Marcos, só que Paulo não queria porque ele tinha abandonado a missão e voltado para Jerusalém. Então, Barnabé vai para Chipre, né? O reverendo sempre fala, cita, ajuda a gente a pensar nisso, mas ele vai sem ser encomendado pela igreja, já Paulo vai encomendado pela igreja. Então, Paulo foi com Silas. No capítulo 16, no versículo 1, podem ler todo mundo, por favor? Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. No versículo 6, pode ler todo mundo? Defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia. Então, o Espírito Santo impediu eles de fazer aquilo que eles tinham tomado a decisão de fazer. O Espírito Santo impediu eles de pregar na região, de voltar na região que Paulo já tinha pregado. E Paulo resolveu ir para Bitínia. Só que em Bitínia, está o mapa ali, né? Ali em cima. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar Bitínia ali, ponto. O Espírito Santo impediu e quis que eles fossem para a Macedônia. Então, Paulo, ele prega nessas regiões, a sua primeira viagem missionária, região da Galácia. Agora a gente volta lá para a Epístola aos Gálatas. E ele vai escrever essa carta a estes irmãos. Qual a razão da carta, o objetivo da carta? Todo mundo sabe que o autor, quem foi o autor? O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Por volta de 49 ou 55 depois de Cristo. O objetivo, eu não sei se está todo mundo conseguindo enxergar aqui no quadro. O objetivo, vamos ler todo mundo junto? A defesa
da verdade, do evangelho, da graça de... Vamos ler todo mundo de novo? A defesa da verdade, do evangelho, da graça de Cristo. Então, o objetivo, né, nosso reverendo até no dia perguntou aos pastores que estavam presentes lá no encontro, quem é que estava na época em que o nosso reverendo pregando a Epístola aos Gálatas, o tema das mensagens era esse. Quem é que estava aqui na época? Quem é que era da época? Tem irmãos que levantaram a mão. Quem é que lembra, né? O tema era qual? Lutando, né, contra a tradição, contra o legalismo, né? O que é legalismo? Mistura da graça com a lei. Fala para a pessoa que está de sala, a definição de legalismo. Mistura da graça com a lei. Então, os irmãos que estavam presentes lembram como o nosso reverendo, a história da nossa igreja, né? Ela é uma história maravilhosa em que a graça, né, a palavra de Deus, né, a palavra santa, genuína, verdadeira, né, a verdade, né, sem acrescentar e sem diminuir nada. Então, quem é que quer louvar muito a Deus pela vida do nosso reverendo por causa disso, né? Que o nosso reverendo combateu, né, o legalismo, né, trazendo a verdade, né, defendendo o evangelho da graça de Cristo, que é isso que o apóstolo São Paulo está fazendo, fez, né, com a igreja aos Gálatas, com essa epístola aos Gálatas. Então, a defesa, fala para a pessoa que está de sala para você não esquecer, a defesa da verdade, do evangelho, da graça de Cristo. Então, o objetivo, né, dessa carta é este. Tem mais alguma coisa? Então, só para vocês anotar aí, sabe quantas vezes aparece Jesus nesses 6 capítulos? 45 vezes, né, a menção de Jesus. Então, é uma epístola onde transborda Jesus. Imagina, 6 capítulos, são 45 citações. A gente lembra alguns anos, o nosso reverendo nos levando, todos nós, pastores e missionários, a caçar, né, procurar, a garimpar o nome ou menções, né, que às vezes não está Jesus, mas está Jesus em uma outra menção, Senhor, e outras menções. Então, o nosso reverendo nos levando a buscar Jesus nas epístolas. A gente lembra Efésios, né? Efésios são mais de 20 citações no primeiro capítulo de Efésios. E Efésios a gente sabe que fala da posição que nós temos em Cristo, a posição que Deus nos eleva, né? Como em Gálatas, né? Nós vemos que Jesus, fala para a pessoa que está dizendo, Jesus, ele tem que ser a pessoa fundamental da tua vida. Tem que ser completamente relevante. Jesus tem que estar acima, né, de carne, de sangue. Jesus tem que estar acima de toda e qualquer coisa, de trabalho, de emprego. Fala para a pessoa que está dizendo, se você não entender o papel fundamental de Jesus na tua vida, você não vai conseguir, né, ter uma vida que venha glorificar o nome de Deus aqui na terra. Vai ser um perdedor. Fala para a pessoa que está dizendo, vai ser uma pessoa perdedora, não vai se distinguir, né? Não vai ser diferente das pessoas do mundo, porque senão vai ser mais uma religião, né? A gente viu uma mensagem maravilhosa que o nosso reverendo pregou sobre Maria, né, que perdeu Jesus dentro da igreja. Fala para a pessoa que está dizendo, você não pode perder Jesus dentro da igreja, dentro da juventude. Você não pode perder Jesus, né, dentro dos pastores, né, dentro do ministério, né, os missionários, dentro da missão. Fala para a pessoa que está do seu lado, porque há um risco muito grande. Porque quando você tira os olhos de Jesus, você perde Jesus, seja onde for você estiver. Porque Lúcifer perdeu Deus no céu. Adão perdeu Deus no paraíso. Fala para a pessoa que está dizendo, você não pode tirar os olhos de Jesus. Aleluia.
Então, 45 menções sobre essa pessoa tão maravilhosa que é a pessoa de Jesus nessa epístola aos Gálatas. Pergunta para a pessoa que está, quantas vezes se menciona Jesus na epístola? 45. A palavra fé, ela é mencionada nessa epístola pelo menos umas 20 vezes. Fala para a pessoa que está da palavra fé. É mencionada pelo menos umas 20 vezes. Liberdade, né, o livre, 10 vezes, 10. E a palavra graça, 6 vezes. Pede para a pessoa repetir aí. E aí? Quantas vezes Jesus, fé, liberdade e graça? Então, vamos fazer a leitura aqui da epístola. Só que nos primeiros versículos nós vemos, Paulo ele vai tratar de um problema muito sério. E pelo início, né, da carta, nós já vemos Paulo ele defendendo o seu apostolado, né, ele defendendo, né? E nós vemos que ele fala de Jesus de uma maneira muito especial. A gente vai ler aqui, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 2, vocês. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, antes, né, de iniciar o problema, ele fala, né, dele, da sua missão, que ele foi consagrado e ungido por Deus, por Jesus Cristo. E ele fala de Jesus, 3 coisas aqui que ele fala de Jesus. A primeira, que Jesus Cristo, né, o qual Deus e o Pai o ressuscitou. Então, fala para a pessoa que está dizendo, Jesus Cristo, o qual morreu, mas ressuscitou, não está morto. Ele está vivo, ressuscitado. E ele fala também no versículo 4, que diz, né, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Fala para a pessoa que está dizendo, o Senhor Jesus se entregou pelos teus, pelos meus pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Então, para nós entendermos que o objetivo pelo qual Jesus veio, se entregou, morreu, ressuscitou, foi para tirar você, fala para a pessoa que está do céu, desarraigar você deste mundo, né, deste mundo que é o mundo perverso. Então, Paulo aqui destaca essas 3 coisas já de cara. Ele já destaca antes de mostrar o problema, antes de falar do problema, ele vai falar, olha, Jesus, ele se entregou por você, ele morreu, ele ressuscitou para tirar vocês deste mundo perverso. Então, fala para a pessoa que está dizendo, só fica neste mundo, só aceita esse mundo quem quer, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço para tirar cada um de nós dessa escravidão, do mundo, do pecado. E no versículo 6, vamos ler, pode ler todo mundo o versículo 6? Olha só como Paulo fala, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quem é que lembra lá?
a leitura que nós fizemos. Paulo pregando, né? Lá em Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia. A gente lembra aquela pregação onde a gente acentuou que quem estivesse em Cristo seria justificado, né? Seria justificado pela graça. Então, fala para a pessoa que está do seu lado. Eles ouviram outro evangelho. E Paulo, ele fala, né? Admira-me, porque foi muito rápido. Fala para a pessoa que está do seu lado. Quando você não tem a mente bíblica, quando você não tem a mente, né, dominada pelas escrituras, você passa muito rápido do evangelho verdadeiro, do evangelho genuíno, do evangelho que tem sido pregado nessa igreja e começa a dar ouvido para outro evangelho. Fala para a pessoa que está do seu lado. Por isso, você tem que ter a mente codificada. A gente lembra do nosso reverendo, codificada. O código. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como anda o código das escrituras na tua mente? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. E aí? Como que anda esse código? Precisamos ser codificados, como diz o nosso pastor, pela palavra, pelas escrituras, porque senão é muito rápido para nós darmos ouvidos para outras coisas, outro evangelho. Versículo 7, pode ler? Todo mundo? Olha só, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Perverter, fazer passar moralmente do bem para o mal, corromper. Então sabemos que, graças a Deus, a gente tem que dar muito graças a Deus, porque estamos numa igreja que prega o evangelho pregado pelos apóstolos. E neste mundo onde nós vemos muitas igrejas se desviando, pregando outro evangelho. Quem assiste a televisão, se vê, né, muita coisa que é completamente distante daquilo que tem sido ensinado nessa igreja. Então, fala para a pessoa que está dizendo, você está de parabéns, porque você está numa igreja que prega o evangelho pregado pelos apóstolos, pregado pelo próprio Jesus, que segue, né, que é seguido pelos apóstolos, que é seguido pela nossa igreja. Então, não era o que estava acontecendo, infelizmente, naquela igreja. Né, que nós vimos que Paulo arrisca a própria vida, né, é apedrejado, pregando o evangelho verdadeiro, e daqui a pouco vem outros que se dizem irmãos, que não são, né? Paulo fala ali no capítulo 2, falsos irmãos que vão pregar, né, misturar a graça com a lei. E a gente vai ler lá em Atos capítulo 15, um pouquinho ali fala sobre esse problema que Paulo está tratando aqui, que é o chamado Concílio de Jerusalém. Atos capítulo, nós não vamos ler todo ele, vamos ler alguns versículos. Atos capítulo 15, versículo 1. Já no versículo 1, ele já fala, Paulo ele vai para lá, para esse concílio, junto com Pedro e os outros. E eles falam desse problema que rodeava a igreja na época. Diz assim: alguns indivíduos que descem da Judeia ensinam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Lê todo mundo o versículo 1. Então, o problema era esse. Não bastava somente aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. Os gentios, os judeus que criam em Cristo, eles estavam
impondo aos gentios que deveriam seguir as leis de Moisés, deveriam se circuncidar, senão não teria salvação, senão não seriam salvos. Vamos ler só o versículo 2 aqui? Pode ler todo mundo? Então não foi pequena discussão. Se não foi pequena, foi o quê? Grande discussão. Então Paulo enfrentava, combatia isso. Lá no versículo, aí depois de toda a discussão, vocês podem ler em casa, no versículo 19 diz assim: pelo que julgo, eu não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Versículo 28, todo mundo. Então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Então fala para a pessoa que está do seu lado, pareceu bem ao Espírito Santo. Então ali fica então resolvido, não vamos perturbar mais os gentios, né? Não se deve perturbar os gentios impondo a eles a lei de Moisés, porque Jesus Cristo fala para a pessoa que está do seu lado, o sangue de Jesus resolveu todo o problema do pecado de todos os homens, seja judeu, grego, seja quem for. Fala para a pessoa que está do seu lado, o sangue de Jesus pagou a dívida completa. Aleluia. Glórias a Deus. Então, no primeiro capítulo, fala para a pessoa que está do seu lado, nós aprendemos que não podemos deturpar o evangelho da graça. Deturpar é manchar, desfigurar, que foi o que estavam fazendo com o evangelho, saindo da graça para o legalismo. Então, esse é o primeiro capítulo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você conseguiu entender o primeiro capítulo? Irmãos, olha para quem está ao teu lado. É só uma palhinha aqui, rapidamente, tá? Essa epístola, como eu disse, Gálatas, né, e também aos Romanos, nós precisamos reestudá-las hoje. Né? Nós já pregamos aqui escola bíblica de verão, muitas mensagens naquele período. Mas a ameaça, ou as ameaças, entende? A verdade do evangelho, como a pastora, elas têm se multiplicado. Elas têm se multiplicado das mais variadas formas. Desde a própria denominação Assembleia de Deus, né? Que continua, na sua maior parte, ainda sendo aquilo que nós combatemos lá no passado. Tá? Desde isso, desde o sincretismo, a mistura do evangelho, certo? Em novas denominações que têm surgido. Quem está me entendendo? Quem está entendendo, gente? Então nós temos que, à luz do que está sendo exposto em Gálatas, Romanos e a Bíblia de uma maneira geral, sermos capazes, não é? Até me lembrei agora daquilo que o pessoal comenta, nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo. Parece, mas não é. Então está cheio de coisas aí, está entendendo ou não? Amém? Inclusive, nós estamos aqui nos preparando em Cristo e em Deus para, juntos com o nosso ministério, correto? E com a cobertura da igreja, irmos para a TV, meio de comunicação social, página escrita, sabe? Nos posicionarmos em defesa do evangelho. Só que combates que foram travados no passado, eu acredito que hoje vamos travar combates maiores ainda. Vocês conseguem me entender, gente? Eu estou falando grego não, né? Consegue entender? Consegue ou não? Porque, por exemplo, setores, pessoas que dominam a mídia, por exemplo, uma série de outras coisas, e parece que não é? Então, o que menos se fala é Jesus Cristo.
o que menos se fala é a pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa liga a televisão, essas coisas estão lá. E vale a pena alertar, eu já preguei na igreja, o seguinte: a maior parte de igrejas e ministérios não estão em televisão. Então, está entendendo? É pecado estar na televisão? Claro que não, nós estamos e queremos estar mais. Está entendendo? Mas eu quero colocar o seguinte: grande parte da obra de Deus está sendo feita no oculto. Está entendendo ou não? É porque está na mídia, né? É como se causasse uma impressão, né? Como se fosse esse volume, e já está provado que não é. Está provado que não é. Tá? Você sabe qual é a maior denominação do Brasil ainda? Não, se vocês não estiverem dormindo, responde aí mais alto, vai lá. Qual é? Qual é a rede de televisão da Assembleia de Deus? Não, isso é para você ver, não que ela não pudesse ter, ou não possa ter amanhã, até possa ter, entendendo? Tem ministério que até tem, mas não é também de uma proporção avassaladora, né, como o pessoal lá de Manaus, mas não a denominação. Só que quando chega na hora da estatística do crescimento, correto? Essa, quer dizer, a Universal que tem, né, é detentora, perde, pastor, muito longe, sabe? Perde assim de uma escala de 10, está para 2. E isso remonta ao quê? A origem, quando o Espírito Santo trouxe os homens que vieram pregar o Evangelho. Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. Né? Tirando a parte da tradição, que nós combatemos, né? Inegavelmente uma obra sobrenatural, feita na sua maioria por, o pessoal chama de leigos. Entendendo? Leigos. Então, olha para quem está falando e fala assim: meu amado irmão, quer dizer, o que eu quis, na verdade, o que eu quero encorajar os meus amados irmãos que estão nesse curso: preste muita atenção e saia querendo ler esse livro, tá? Várias vezes, para estar bem familiarizado, porque chegou o tempo da gente voltar, sabe? Voltar a pregar tudo de novo. Voltar a pregar tudo de novo e mais profundo, porque se levantaram vários adversários em diversas frentes, entendendo? Então a gente já vem orando e se indignando para um posicionamento público. Sabe o que é posicionamento público? Sim ou não? Falar o que muita gente não quer falar, isso significa o quê, Serginho? Oposição. Mas significa o quê? Glorificação do nome do Senhor e as pessoas não confundindo as coisas. Tá? Presta bem atenção como a pastora está expondo ali, essa beleza de Gálatas, onde, né, onde, quer dizer, a grande verdade do Evangelho estava ameaçada de uma maneira tão profunda que o apóstolo São Paulo, nesta epístola, ele parece que é muito duro. Quem está entendendo, gente? Amém? E como nós temos que ser, né, pastor? Colocou a verdade do Evangelho em xeque, a gente tem que se levantar. Tá bom? Então, olha assim, fala 3 vezes assim, se liga nisso aí, gente. É assim, pega a sua mente e diz assim: presta atenção. Fala assim: presta atenção. Não entendeu, cutuca alguém do lado. Foi o quê mesmo? Às vezes passa alguma coisa assim, né? Passa ou não passa? Passa ou não passa? O preletor falou e eu, de repente, dei uma, né? É isso mesmo? Pergunta, porque isso aí nós vamos repetir 1 milhão de vezes no nosso ministério, tá? Gálatas, é a volta de Gálatas e Romanos. Tá certo? O povo tem que ficar muito bem protegido. Amém, amém? Tem que fazer isso. Tem que fazer o quê? Cristo já fez. O que tem que fazer é crer. É maravilhoso, não é? Eu estava comentando aqui com o pastor Celso, na minha época daquela fase, daquelas batalhas, quer dizer, um homem muito importante no cenário das Assembleias de Deus, na época, era presidente de uma convenção, ele era diretor da CPAD, e quando eu, então, fui lá, fui convidado para poder, né, conversar com ele. E ele chegou, não se esqueça, tá? Ele chegou e falou assim: rapaz,
falou assim, ô pastor Santana, você vai ficar velho. Você vai ficar com os cabelos brancos. Vai esquentar a tua cabeça. O povo se acostumou com isso. Quem está entendendo, gente? Entenderam ou não? Em outras palavras, tu vai arrumar um problema, rapaz. Né? Na linguagem deles é assim, você tem um status, não é? Como falavam comigo, você é pastor presidente, pregador, né? Eu já estou citando já outros já, tá? Isso aqui eu todo já passei para outros. Então, quer dizer, deixa isso para lá, né? Pastoreia, né? É assim, fica pastoreando, tal, tá ali, vai acolá, tá bom, sabe? Não esquenta a tua cabeça não, aí você vai ficar de cabelo branco. Aí eu falei assim para ele, pastor, um homem da estirpe do apóstolo São Paulo, se vocês prestarem atenção em Gálatas, e eu citei para ele isso, eu falei, lendo a epístola aos Gálatas, lendo a epístola aos Romanos, um homem como o apóstolo São Paulo não ficaria assim, ele iria combater. Então olha para quem está ao teu lado, fala assim, você encontra crente de todo tipo. Gente quer confundir até a cabeça. Sim ou não? Então preste atenção. Tá bom? Prossiga, pastor. Pode prosseguir. Tem que prosseguir com o microfone. Quem quer louvar a Deus pela vida do nosso reverendo? Então aqui no Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado. Seja o quê? Anátema significa o quê? Maldito, maldição. E o nosso reverendo ajudou que não é que Paulo está xingando, né, ou ofendendo eles, não é aquele maldito, né, de xingamento, de ofensa, mas é o maldito em tudo aquilo que representa as Escrituras. Quem é que lembra se alguém no Antigo Testamento blasfemasse? A gente lembra até um caso de alguém que blasfemou contra Deus, foi apedrejado. Então, qualquer pessoa que modificar as Escrituras, né, então se torna uma maldição em todos os aspectos diante de Deus, né? Então vai sofrer penalidade com certeza. Nosso reverendo explicando, ele nos mostra que toda pessoa que engana ou acrescenta, impede a verdade do Evangelho, de outras pessoas conhecer a verdade do Evangelho, então essas pessoas vão para o inferno, porque foram impedidos de conhecer a verdade, porque tem enganadores, né? Tem pessoas que enganam, que deturpam, que enganam o Evangelho da graça. Então, a salvação, fala para a pessoa que está dizendo, a salvação é através de Jesus, não é a circuncisão, né? Não é a religião, não é vestimentas, né? Não é não deixar cortar o cabelo, deixar o cabelo crescer, né, que a pessoa vai ser salva. Fala para a pessoa que está dizendo, a salvação é através da fé em Cristo Jesus. Né? Jesus pagou a nossa dívida. Paulo ele explica que se nós decidíssemos viver pela lei, iríamos anular a graça de Cristo. E a lei torna o homem maldito. Por quê? Porque o homem não é capaz de cumprir a lei. Fala para a pessoa que está dizendo, o homem não é capaz de cumprir a lei. Se ele quiser viver pela lei, ele se torna maldito. Por quê? Porque ele não tem como. Fala para a pessoa que está dizendo, o único que conseguiu cumprir toda a lei foi quem? Cumpriu toda a lei. Quem é que foi ele? Mais alto. Vamos aplaudir bem forte. Aleluia. Glórias e glórias e glórias a Deus. Então, Paulo, é tão sério que Paulo repete de novo aqui no versículo 9, que diz assim, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além
daquele que recebeste seja o quê? Anátema, maldito. Então fala para a pessoa que está do seu lado, é terrível quando as pessoas elas desviam, né, a verdade, né, transformam a verdade, porque o próprio Jesus está lá em Apocalipse que ai daquele, né, que tirar né, não vai ser completamente perdido, né, vai se perder eternamente. Então fala para a pessoa que está dizendo, tome cuidado de dar ouvidos a outros evangelhos. E hoje está muito essa questão da televisão, né? A pessoa vai ver um programa de televisão. Tome cuidado com aquilo que você ouve por aí, porque Paulo deixa bem claro que aquele que pregar evangelho que vá além, né? Pregar outro evangelho. Então fala para a pessoa que está dizendo, fique com o evangelho que você tem recebido. Então, a importância de ter uma mentalidade bíblica, de conhecer as Escrituras, né? A gente sabe que na leitura corrida não enxerga essas coisas, né? Eu falei para o nosso reverendo que eu conhecia a Epístola aos Gálatas quando o nosso reverendo deu essa orientação do céu para que nós fizéssemos esse estudo. Uma epístola tão pequena e eu não conhecia, só lia, mas não tinha o conhecimento do sentido, né? Normalmente que usamos muito para o capítulo 5, né? O fruto do Espírito. Quem é que já usou muito, né? Da evangelização. Usa muito no capítulo 5. Hoje eu percebo como que é diferente a visão da Epístola aos Gálatas até no capítulo 5. Porque o capítulo 5 é o desfecho do que Paulo pregou escreveu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. O 5 lá é o desfecho, né? Que uma vez que eu nasci de novo, então eu vou manifestar isso no fruto, né? O resultado do meu nascimento, através da fé em Jesus, vai resultar em alguém que tem a mesma natureza que o Senhor. Então vamos voltar para a epístola. Lá no capítulo 2, aí sim, senhor. Deu tempo. Então, quantos minutos? 10 minutinhos, pode tomar uma água no banheiro, conversar sobre essa epístola maravilhosa.